2 Timóteo 4, de 1 a 8. Ok? Todos acharam? Quero fazer uma primeira leitura e depois a gente faz a meditação. Diz assim: diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Satanás, o diabo, ele quer fazer o máximo para que deixemos de pregar o Evangelho. E isso não é só com a gente, mas isso aconteceu em toda a história da igreja. Quero citar 3 exemplos. Spurgeon, grande conhecido de muitos, o príncipe dos pregadores, né? Considerado como o príncipe dos pregadores, pastor batista, século XVI. Enquanto ele estava pregando para uma multidão de talvez entre 3 a 5 mil pessoas, enquanto ele estava ali pregando para essa multidão, de repente, um maldito, a gente pode ficar com um maldito mesmo, enviado por Satanás para querer tumultuar e acabar com a pregação de Spurgeon, ele gritou: fogo, fogo! E de repente as pessoas, achando que tinha instaurado algum fogo ali na igreja, começaram a sair correndo, começaram a se desesperar, e uma pulou por cima da outra, e querendo sair daquele auditório, e por estar muito lotado, 7 jovens morreram pisoteados pelas pessoas. Depois desse evento, Spurgeon, ele entrou em uma depressão tão profunda e ficou meses e meses sem conseguir pregar a palavra. E toda vez que ele subia no púlpito, ele chorava, porque ele não conseguia pregar, lembrando da cena em que 7 jovens morreram na sua presença. E se culpava, pensando que era culpa sua, pensando que era por algo que ele tinha falado, que esses 7 jovens tinham falecido. Um outro, John Bunyan, em que pregava fielmente a palavra de Deus, mas naquela época a igreja era tão rígida, mas tão rígida, que por Spurgeon não ter tido um ensinamento formal em sua escola, ele não era aprovado pela igreja para pregar o Evangelho. O que Spurgeon faz? Mesmo sendo preso, porque ele continuou pregando o Evangelho, a igreja coloca então ele em uma prisão, ele passa anos e anos da sua vida nessa prisão. A forma como ele encontrou de pregar o Evangelho então, era escrevendo livros, e esses livros nós temos até hoje como uma forma da pregação de John Bunyan. Jonathan Edwards, foi expulso da sua própria igreja, porque ele discordava que a ceia ela deveria ser livre, enquanto o seu avô, que era pastor daquela igreja, antes dele, o seu avô tinha colocado como regra que qualquer pessoa que chegasse na igreja poderia então tomar a ceia. Edwards, discordando disso, fez uma série de mensagens a respeito da ceia,
E quando ele instituiu, a ceia será somente para os crentes e aqueles crentes que estão vivendo em obediência ao Senhor. Então a igreja resolveu expulsá-lo da sua própria igreja, ao qual o seu avô tinha plantado. Muitos outros, que a gente pode citar aqui, muitos outros na história, foram silenciados pelo próprio Satanás, porque queriam ser fiéis à palavra do Senhor. Quando Paulo então escreve esses últimos mandamentos a Timóteo, ele quer encerrar essa carta, passando então o seu bastão e dizendo a Timóteo palavras que para nós parecem até desanimadoras, como nós veremos aqui, mas que ao mesmo tempo eram encorajadoras. Esses exemplos que eu citei são exemplos que mostram exatamente aquilo que Paulo estava colocando nesses últimos versos, nos primeiros versos do capítulo 4, mas os últimos versos então de toda a carta de Timóteo. Primeiramente então, versículo 1 ao versículo 2, nós vemos a ordem, o mandamento, o que Paulo quer que Timóteo faça. E o que ele quer é que Timóteo pregue a palavra. Mas antes dele colocar essa regra, essa ordem de que ele deveria pregar a palavra, ele se coloca em um ambiente diferente. Ele se coloca sob a autoridade, não de si mesmo como apóstolo, mas sob a autoridade do próprio Deus. Ele diz no versículo 1: diante de Deus e de Cristo Jesus, eu estou aqui convocando. É como se Paulo estivesse numa assembleia, num julgamento, e diante do rei, diante do juiz, como se estivesse colocando nesse ambiente: olha, Timóteo, nós estamos aqui diante dele, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Eu peço, e a palavra ideal aqui não seria peço, mas exorto com insistência. Então Paulo, ele primeiro coloca a autoridade, dizendo que a autoridade não vem de algo da sua cabeça, não é uma série de opções, umas dicas, não, é de fato ordem, e essa ordem não vem de si mesmo, mas vem do próprio Deus. E qual que é essa ordem? Pregue a palavra. Não é à toa que esse ministério tem esse título, tem esse nome, porque de fato é baseado nesse versículo, mas a regra ela é bem clara. A regra é clara: pregue a palavra. Não pregue as suas ideias, não pregue os seus conceitos, mas pregue aquilo que a palavra ensina, pregue aquilo que a palavra diz. Leia o texto, explique o texto, aplique o texto. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: pregue a palavra. No entanto, como que eu devo pregar a palavra? Ele dá duas formas aqui. Primeiramente, em qualquer momento. Em qualquer momento. Muitas vezes nós, como pregadores da palavra, e muitas vezes que eu vejo de muitos pregadores da palavra aí, que dizem: não, eu sou um pregador expositivo, e aí no domingo à noite prega a palavra expositiva e prega muito bem, mas durante a semana não liga para nenhum membro, não conversa com nenhuma pessoa, não faz um discipulado, não participa de um pequeno grupo, não faz nada para continuar a pregar a palavra. A pregação da palavra não é somente no domingo, a pregação da palavra é o tempo todo, e é por isso que ele diz: quer seja oportuno, quer não. Ou seja, se te derem a oportunidade de pregar, ou se não te derem a oportunidade de pregar, continua pregando. Se as pessoas estiverem te ouvindo e querem: nossa, eu quero ouvir o que você tem para dizer, me diga, prega a palavra. Mas se tiver alguma pessoa que fala assim: eu não quero ouvir isso aqui não, eu vou continuar pregando para você, você querendo ouvir ou não querendo ouvir. Ou seja, devemos pregar a palavra em festa de criança, em funeral, casamento, no futebol, qualquer ambiente, eu tenho que pregar a palavra. A essência da nossa vida tem que ser pregar a palavra o tempo todo.
E segundo, como que eu prego a palavra? Repreendendo e exortando. A pregação da palavra não é como os coaches atuais, né? Querendo colocar algo bom para o seu coração, olha como você é maravilhoso e tudo mais, mas é sim repreendendo o pecado das pessoas, é sim exortando. Pastor que não exorta, pastor que não repreende os seus membros na pregação, nem devia subir no púlpito. Se o pastor não tem pregado a palavra, não tem exortado da maneira como a palavra de Deus diz, nem deveria subir no púlpito. Eu já vi pastores dizendo assim: pastor, eu preguei até aquele versículo, porque eu pulei esse outro versículo porque é muito difícil pregar, e se eu pregar o pessoal vai me comer vivo, e se eu pregar, se eu falar contra isso, o pessoal vai me odiar. Teve uma vez que eu tive que pregar, eu estava fazendo uma exposição em Marcos, e aí quando chegou sobre o divórcio, na hora que eu fui pregar, entrou na sala uma pessoa muito querida minha, que tinha acabado de se divorciar. Fazia um mês que ela tinha se divorciado. É uma pessoa muito querida para mim, faz parte da minha família. E eu olhei para aquele texto, e eu olhava para ela, olhava para aquele texto, e eu dizia: eu tenho que pregar esse texto, e vai ser difícil, e vai ser duro ela ouvir que Deus odeia o divórcio, vai ser duro ela ouvir isso, mas eu preciso falar. E foi interessante que depois dessa mensagem, ela me agradeceu: Samuel, muito obrigado, eu precisava ouvir que Deus não estava satisfeito com isso que está acontecendo na minha vida, eu precisava ouvir isso, porque de muitos pastores que ela tinha sido se aconselhar, muitos batiam e falavam assim: não, relaxa, divórcio é normal. Não, ela precisava ouvir que não era algo bom, mas ainda assim, obviamente ela não divorciou porque ela queria, né? Foi o marido que de fato abandonou, mas ela precisava ouvir que Deus não estava satisfeito com a situação que ela estava vivendo. No entanto, a exortação e a repreensão, ela deve ser feita com paciência e com amor. Ela deve ser feita com paciência e amor. Mesmo você se exaltando no sentido de falar algo mais rígido, ainda assim tem que ser com paciência, ainda assim tem que ser com amor. Há muitos pregadores por aí que se exaltam nas pregações, e alguns até pecam na sua ira. Nós podemos sim nos exaltar, podemos sim até mesmo gritar no púlpito, mas ainda assim com paciência e com amor. Versículos 3 e 4, nós vemos a motivação do porquê que nós devemos pregar a palavra de Deus. E a motivação é porque as pessoas não vão ouvir. E isso é bem interessante. Virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Por que devemos pregar? Porque as pessoas estão sedentas. Não, porque todo mundo quer ouvir, as pessoas estão sedentas, elas querem ouvir a mensagem. Porque todas querem ali prestar atenção naquilo que o pastor está dizendo, porque os corações das pessoas estão abertos. Já vi de muitos missionários usando aquele texto, né? Porque os campos estão brancos, no sentido de que as pessoas, elas querem de fato ouvir a palavra de Deus, só falta você ir, mas elas querem. Aí quando você vai, você começa a pregar o evangelho, e você vê que as pessoas não querem, elas não querem ouvir, porque os corações estão cegos, porque a mente está cega, os olhos estão cegos, o coração está cego. E é o que Paulo diz aqui: as pessoas não vão suportar a sã doutrina, elas não suportam a sã doutrina, elas não querem ouvir a verdade, porque a verdade dói, porque a verdade machuca. Nós não queremos ouvir a verdade. Muitas vezes quando a gente seleciona pregadores para ouvir no YouTube, não, eu vou ouvir uma pregação. Muitas vezes eu vou selecionar e falo, não, eu vou escutar uma pregação mais light, não vou pegar um pastor que vai pregar contra o meu pecado, vou pegar um pastor que vai me ensinar algumas coisinhas aqui e ali, porque afinal essa semana eu não estou querendo ser exortado. Mas quando de repente vem um pastor e te exorta, às vezes nosso coração fica ali remoendo, eu não queria ouvir isso essa semana, eu não queria ouvir que Deus me julga, eu não queria ouvir contra o meu pecado. E se nós como pastores já somos assim, imagina as ovelhas. Muitas ovelhas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não estão com os corações abertos, elas não querem a sã doutrina. O que elas querem é se rodear
de mestres segundo as suas próprias cobiças. É algo que eu nunca consegui entender, o porquê que tem muitas igrejas de pastores que não pregam o Evangelho e são lotadas de pessoas, lotadas. E eu fico, por que essas igrejas, por que as pessoas vão atrás dessas igrejas? Porque as pessoas querem ouvir aquilo que conforta o seu coração, segundo as suas próprias cobiças. Elas querem ouvir de um pastor, fica tranquilo, isso não é pecado. Elas querem ouvir de um pastor, sim, você vai se enriquecer, sim, você vai ter prosperidade. Elas querem ouvir do seu pastor que elas vão prosperar na vida, que não tem problema você ter 3, 4, 5 casamentos, não tem problema você trair a sua esposa, não, afinal nós somos homens, e isso é normal. Elas querem ouvir dos seus pastores um aval para que elas possam pecar. Não é à toa que a maior pergunta dos adolescentes, já fui pastor de adolescentes, é: pastor, isso aqui é pecado? Pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo? E a nossa função como pastor não é ficar respondendo se é pecado ou se não é, é ensinar o que a palavra diz, como que a palavra diz contra aquilo que ela está pensando, para que ela deixe de se perguntar se é pecado ou se não é pecado. Porque ficar respondendo isso, se ela vai perguntar para você se é pecado, você vai dizer que não, tá bom, ela vai para outro pastor, e aquele outro pastor vai dizer que não é pecado, e pronto, está resolvido. Mas o coração dela não foi transformado. O texto continua dizendo que eles não querem, se rodeiam de falsos mestres, segundo as suas cobiças, eles não suportam a sua doutrina, como que sentiram coceira nos seus ouvidos. Como sentindo coceira, eles estão ali, não quero ouvir essa verdade, mas eu quero estar ali, sentir aquela coceirinha gostosa que me agrada, que é a coceira, né? A ideia de escutar uma coisa boa que agrada o meu coração, mas não aquela coceira ruim que é essa doutrina. Eles se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a historinhas. Muitos ali da sua igreja não querem ouvir a verdade, e se você continuar pregando a verdade, muitos vão sair de lá, procurando outras igrejas que confortem o seu coração. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho. 5, versículo 5, nos diz então a terceira parte sobre o contraste. Então, enquanto essas pessoas são assim, tu, porém, mas você seja sóbrio, tenha razão em todas as coisas. Ou seja, ao invés de dar ouvidos para fábulas, ao invés de dar ouvidos para esses falsos mestres, seja sóbrio, tenha raciocínio, tenha razão naquilo que você ensina, naquilo que você prega. Suporte as aflições, suporte as consequências que é de pregar o verdadeiro Evangelho. Suporte as consequências de exortar as pessoas e muitas vezes a pessoa apontar o dedo na sua cara e dizer: pastor, eu não quero isso. Tem um pastor, eu lembrei dessa história agora, um pastor que trabalha bastante com aconselhamento bíblico, e ele falou que teve uma vez que ele teve que confrontar um militar, o cara é de quase 2 metros, grande, gigantesco mesmo, e ele apontando o dedo no rosto daquele militar, dizendo: você está em pecado, você tem que mudar a sua vida. E assim, na mesinha pequena, porque a mesa não era tão grande, ele sentado e esse militar na frente dele sentado, e ele aqui bem raquítico, né? Ele é bem raquítico, bem magrinho: você está em pecado, você tem que se arrepender do seu pecado. A sala fechada, não tinha para onde ele fugir, e aí de repente aquele militar, ele só se levantou, tirou o óculos, e aí ele falou assim, a hora que ele tirou o óculos, né, o militar tirou o óculos, ele também tirou o óculos e já virou a cara, já ficou assim: agora eu apanho, agora já era a minha vida, ele já é um senhor de idade. E aí de repente esse militar tira o óculos e começa a chorar, ele diz: eu estava pronto para apontar o dedo na face daquele militar, apanhar, mas Deus foi gracioso e transformou aquele coração. Nós também devemos estar prontos
para as consequências, não somente físicas, mas consequências espirituais, de pessoas apontando o dedo no nosso rosto, dizendo: pastor, eu não quero te ouvir não, pastor, eu não quero ouvir essa palavra é muito dura, eu não quero ouvir isso para mim, eu quero um pastor que conforte mais o meu coração. Por isso ele diz: suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista. E aqui muitas pessoas acham que esse trabalho de evangelista é o pastor sair às ruas entregando folhetos e batendo de casa em casa. Sim, esse também é um trabalho de evangelista, mas a ideia de Paulo aqui é pregar o evangelho para pessoas que fingem que são cristãs, mas que às vezes não são, e você tem que retomar e pregar o verdadeiro evangelho. Toda a sua pregação tem que ser como um trabalho de um evangelista, tem que ser evangelística. E evangelístico aqui não é você fazer apelo no final. Evangelístico aqui é você pregar o verdadeiro evangelho. É você de fato, a todo momento, em toda a sua pregação, voltar a pregar o evangelho. Os reformadores no passado, eles faziam uma divisão do seu público. Então eles começavam a listar os membros da sua igreja, aqueles que eram os mais experientes, de fato eram crentes de verdade, aqueles que eram crentes mais ou menos, aqueles que eram crente, mas estavam ali conhecendo a nova vida, aqueles que fingiam que eram cristãos, mas que o pastor desconfiava que se de fato era cristão ou não, aqueles rebeldes, então aqueles que estavam ali, mas de fato eram rebeldes e precisavam ouvir uma palavra dura, e aqueles que não são cristãos. E para todos esses, independente de qual seja a listagem que os membros da sua igreja estejam, para todos esses, devemos fazer o trabalho de evangelista e pregar o evangelho. O mais experiente precisa ouvir o evangelho, o mais novo precisa ouvir o evangelho, o rebelde precisa ouvir o evangelho. E é isso que ele diz: por isso que o evangelho tem que estar em todas as nossas pregações. E dessa forma, ele estaria então cumprindo plenamente o seu ministério. E é por isso que ele encerra dos versículos 6 a versículo 8, falando sobre a sua vida, dizendo: eu fiz isso. O que você deve fazer foi exatamente como eu vivi a minha vida. Versículos 6 a 8, ele dá então o exemplo da sua vida. O quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Libação era uma oferta de um líquido, né? Possivelmente ali de vinho, em que você derramava aquele vinho como oferta ao Senhor. E Paulo estava colocando ali: a minha vida está sendo derramada como oferta ao Senhor. Eu já estou no final dela, eu já estou logo sendo oferecido ali como sacrifício físico até mesmo ao Senhor. Logo eu vou partir, logo eu vou morrer. No entanto, Paulo tinha certeza que ele tinha combatido o bom combate, que ele tinha completado a carreira, que ele tinha guardado a sua fé. E essa tríplice é a tríplice como nós devemos ver na nossa vida. É a tríplice que Paulo estava ensinando a Timóteo como que ele deveria se manter: combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a sua fé. Como nós fazemos isso? Pregando fielmente a palavra de Deus. Versículo 8: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. O pastor que prega a palavra, o pastor também está pregando: Maranata, vem Senhor Jesus. Se você não ama a vinda do Senhor, se você não ama que logo nós iremos para o céu, passar a eternidade com o Senhor, e trazer essa perspectiva da eternidade em suas pregações também, você não está também completando a sua carreira. Se você quer só a sua vida aqui, o aqui e agora, então do que serve completar a sua carreira? Mas se você ama a vinda do Senhor, se você ama o céu, você quer logo completar o seu ministério, ter uma perspectiva eterna,
nos ajuda a nos mantermos fiéis também ao Senhor aqui na terra. Portanto, eu quero encerrar dizendo que o verdadeiro cristão prega a palavra de Deus com coragem, repreendendo, exortando e orientando a todo tempo, e se mantém firme, mesmo com perseguições e oposições, pois assim cumprirá com excelência o seu sagrado ministério. Vou repetir. O verdadeiro cristão, ele prega a palavra com coragem, repreendendo, exortando e orientando a todo tempo. Ele se mantém firme, mesmo em meio a perseguições e oposições, pois assim cumprirá com excelência o seu sagrado ministério. Jesus, ele é o maior exemplo de alguém que pregou o evangelho do reino de Deus, de alguém que foi amoroso, que sentava com crianças, que pregava o evangelho para crianças. Jesus é o maior exemplo de alguém que ia para funerais e chorava nos funerais, mas estava ali sendo sincero, pregando a palavra de Deus. Jesus era o maior exemplo de alguém que, mesmo sendo amigo de pessoas, confrontava os seus pecados e dizia: Marta, por que você não está aqui? Jesus é o maior exemplo daquele que amava os seus discípulos, mas os repreendia e dizia para Pedro: afaste-se de mim, Satanás. Mas ao mesmo tempo dizia: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Espírito Santo. Jesus era a pessoa que pregava o verdadeiro evangelho, sendo amável, sendo paciente, mas ao mesmo tempo jogava à mesa dos cambistas sem pecar, fazia o seu chicote sem pecar e se revoltava por causa da santidade do templo do Senhor. E por conta disso, por conta do seu amor e da sua forma de repreender, mesmo sendo amorosa e paciente, o que aconteceu com Cristo? Morreu em uma cruz. E nós, como pastores, somos chamados também a estar dessa maneira. Paulo não estava no final da sua vida lá nas Ilhas Maldivas, curtindo o final do seu ministério, com toda a sua vida de ministério, e agora só curtindo aquilo que o ministério deu para ele de coisas boas. Não, o final da vida de Paulo estava em uma prisão. Quantos de nós queremos acabar o nosso ministério em uma prisão? Não é que isso vá acontecer, mas se acontecer, nós podemos estar felizes também, porque combatemos o bom combate e encerramos a carreira. Portanto, 4 desafios para nós. Pregar a palavra te colocará em muitos desafios e perseguição. Segundo, pregar a palavra te desanimará quando as pessoas não quiserem mais te ouvir. Te desanimará quando as pessoas disserem: pastor, eu não quero ouvir essa palavra não. Terceiro, pregar a palavra te desafiará a evangelizar e a repreender pessoas. E quarto, pregar a palavra é cumprir fielmente o ministério que Deus nos deu. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor me chamou ao ministério e tem chamou esses homens também a cumprirem o seu ministério. Em cada uma de suas igrejas, em denominações diferentes, igrejas ao qual eu não conheço também, mas, ó Deus, o Senhor nos ensina, seja qual for a nossa denominação, ainda assim o Senhor nos ensina a pregarmos a verdadeira palavra do Senhor. Ó Deus, transforme o nosso ministério, assim como o Senhor transformou o ministério de muitas pessoas, que ao pregarem a palavra de Deus, viram resultados imediatos, viram pessoas não querendo mais ouvir, e viram pessoas sendo transformadas pelo Teu Santo Espírito. Viram pessoas com corações quebrantados, porque o Teu Santo Espírito abriu esses corações. E confiamos, ó Pai, que a única maneira de convencermos as pessoas da verdade é somente através
do Teu Santo Espírito. Por isso, ó Pai, usa-nos para fazer a Tua vontade. Usa-nos para pregar o Evangelho, para salvar vidas, não pela nossa eloquência, mas pelo simples fato de estarmos pregando a Tua palavra. Amém. Ó Pai, também peço que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis, nos ajude a exortarmos com paciência e com amor, e exortarmos com a palavra, ensinarmos, aconselharmos com a palavra, fazermos discípulos, fazer os discipulados em pequenos grupos com a Tua palavra. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, nos ajude também a completar a carreira, por mais difícil que seja, mas nos ajude a completarmos o ministério que o Senhor nos chamou. Tantos pastores por aí que têm encerrado o seu ministério de formas tão drásticas, tão ruins, como recentemente vimos esse caso do pastor tão famoso. Ó Pai, nos ajude a nos mantermos fiéis até o fim, por mais difícil que seja, sabendo que esse tempo que passamos aqui na terra é breve, se comparado à eternidade que passamos no céu com o Senhor. Portanto, nos ajude a nos mantermos fiéis nesse pouco tempo que passamos aqui na terra. É o que oramos, pedindo a Sua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.